Ela já está aberta. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa última reunião de abril do Grupo Neurotrauma MG. Este mês foi focado na abordagem de temas voltados à inteligência artificial na neurocirurgia. Meu nome é Richard Reis, acadêmico de medicina, e agradeço a presença de todos. Que seja uma reunião de grandes aprendizados. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Temos também o nosso perfil no Instagram, Neurotrauma MG. Hoje, a reunião será focada nos serviços de neurocirurgia Mineiros e Corrimãos. Reunião conjunta dos serviços de neurocirurgia. Hospitais Vera Cruz e Imaculada Conceição, de Patos de Minas, e Hospital Alzira Velano. Como palestrantes, teremos o Dr. Thales Henrique Caixeta e o Dr. Renato Ortolani de Castro. O Dr. Tales é médico neurocirurgião e membro titular da SBN, membro ativo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, mestre em biotecnologia pela UFO e neurocirurgião no Hospital Imaculada Conceição e Hospital Veracruz. O Dr. Renato é neurocirurgião e neuroradiologista intervencionista e coordenador do serviço de neurocirurgia do Hospital Alzira Velan. Desse modo, gostaria de convidar a doutora Kelly para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Uma excelente reunião para todos. Muito obrigada, Richard. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de serviços mineiros e de serviços co-irmãos também de Minas. Essa é a nossa reunião mensal, a mais importante, em que nós temos a oportunidade de conhecer a realidade de outros serviços. E nada melhor como esses dois serviços aqui tão bem representados pelo Dr. Tales e pelo Dr. Renato, para fechar com chaves de ouro esse mês, como o Richard falou, que foi um mês que nós dedicamos ao uso de novas tecnologias. Então, eu gostaria de desejar a todos uma excelente reunião e fique à vontade, doutor Renato. Nós vamos começar então com o Hospital Alzira Velano, lá de Alfenas, e depois nós vamos eh, com os hospitais Vera Cruz e Imaculada Conceição, com o doutor Tales. Fiquem à vontade, uma ótima reunião a todos. Muito obrigada. Obrigado, Kélia. Na verdade, obrigado a todos da Sociedade Mineira de Neurocirurgia, da academia. A Kélia é uma grande amiga minha, desde as épocas das discussões de Naruto até agora. E ela sabe o quanto que eu gosto dessa parte de tecnologia. Então, gostaria de agradecer o convite. E a gente trabalhar aqui como um serviço unificado em Minas Gerais. Eu até comento com ela às vezes, parece que a neurocirurgia de Minas Gerais, posso estar errado, mas acho que é a única equipe, o único estado em que a neurocirurgia consegue trabalhar de uma forma bem é, amiga, vamos dizer assim. Todo mundo tem uma boa relação com todo mundo, não existe uma briga de serviço, a gente consegue trabalhar como irmãos mesmo dentro da neurocirurgia, um sempre ajudando o outro serviço. E acho que é isso que é importante, a colaboração que uma equipe dá à outra é extremamente importante. Eu sou no hospital pequeno, em Minas Gerais, né? Mas a gente tá tentando crescer. Se Deus quiser, a gente vai crescendo cada vez mais. Então, Thales, obrigado, participou comigo semana passada, agora trabalhando com serviços com irmãos. E como eu tinha conversado com a Kélia, o foco dessa apresentação de hoje é mais dar uma pré-apresentação para vocês sobre a impressão 3D que a gente acaba utilizando muito em neurocirurgia, principalmente aqui, que eu gosto muito de impressão 3D. Então, vou compartilhar minha tela. Tem como liberar minha tela? Claro. Claro. Oh, Deus, peraí. Vamos fazer uma. Espero que vocês aproveitem. Vou ser honesto, o caso em si não é tão inédito, nem uma coisa muito complicada. É mais a abordagem como nós tivemos que eu achei mais interessante. Vou passar de como nós abordamos esse caso. Vou pegar aqui. Aqui. A primeira é só um videozinho de introdução do serviço, tá? Se vocês não estiverem vendo, me avise. Se o vídeo não estiver passando. É a nossa história. Então, é uma história relativamente pequena, com 32 anos de. Começando 33 anos de história.
Mais uma apresentação da nossa jornada com residência desde 1994. Eu tenho 30 anos de residência médica. Técnica de neurocirurgia de 1999, né? Mas uma abertura de serviço mesmo. E vamos começar então com a nossa reunião desse mês. Meu nome é Renato Marcondes, né? Renato Marcondes de Castro. Sou neurocirurgião do Hospital Zero Avelano, coordenador agora, assim que o doutor Otacílio aposentou. Então, eu sou coordenador de serviço de neurocirurgia da Alzira Avelano e da residência médica em neurocirurgia da Alzira Avelano. E tenho mestrado em biociências aplicadas à saúde. Então, vou começar com um caso para vocês. Como eu disse, o caso nem é tão interessante em si, mas como nós fizemos a abordagem, que eu achei que vale a pena passar para vocês e tentar introduzir um pouco desse mundo de tecnologia, e ver se a gente consegue tornar de uma forma mais popular, digamos assim. Existe um certo medo e um certo receio com a tecnologia hoje, mas creio que o objetivo nosso é tentar popularizar e desmistificar muito desses medos que a gente tem hoje em dia. Então, o paciente do sexo masculino, ele vem acompanhando com a gente desde que foi diagnosticado, mas desde os 8 anos, ele vem acompanhando com a equipe da neurocirurgia, principalmente com o doutor Otacílio, era um paciente do doutor Otacílio, e ele veio procurar a gente depois, ele sumiu durante um tempo, entre os 11 e os 16, 17 anos, mais ou menos, ele ficou desaparecido, assim, foi logo depois que a mãe dele, que era portadora de neurofibromatose tipo 2, faleceu, e ele veio procurar a gente depois de quase 6, 7 anos aí, com queixa de perda auditiva unilateral à esquerda, escrevi errado, unilateral à esquerda e cefaleia. E ele já tinha, desde os 8 anos de idade, quando foi diagnosticado a mãe dele, a gente fez estudo genético nele, e já tinha neurofibromatosis tipo 2 diagnosticado previamente. Daí, com essa história, a gente já sabia da história dele, então foi solicitado um novo exame. E aqui primeiro fez a tomografia, depois a ressonância eu vou mostrar no segundo momento. Mas primeiro a gente realizou a tomografia. E aqui é só a janela óssea, mas deu para evidenciar uma lesão importante em fossa posterior, envolvendo parte petrosa, parte da mastoide, uma lesão bem calcificada. O componente calcificado dela realmente era muito maior, com compressão de tronco, compressão de estruturas. Aqui tinha um pouquinho de compressão do sistema vértebro-basilar e compressão das estruturas nervosas, né? Então, tá pegando principalmente trigêmeo e ramos do facial. O interessante é que esse paciente não tinha nenhum déficit, tirando eventuais déficits tirando déficit auditivo, né? E eventuais déficits eventualmente ele reclamava de dor na face, principalmente ramo maxilar, mas que não era tão constante. Não tinha déficit, não tinha paralisia de nervo facial. Então, quando ele chegou, a nossa principal quesito é uma lesão grande, extensa, com uma grande compressão de tronco cefálico, cerebelo, estruturas vasculares, estruturas nervosas. E como é que a gente vai fazer para fazer a cirurgia nesse paciente de 18 anos que já tem um certo grau de comprometimento, vou até colocar do ponto de vista psiquiátrico, porque ele tinha um certo receio, até por conta da história da mãe dele. Então, como é que nós vamos tentar fazer esse tipo de abordagem com o mínimo de lesão e o mínimo de sequela possível? E lembrando que a gente é um serviço de formação em neurocirurgia. Então, é uma cirurgia complicada, o acesso complicado, altamente calcificado. Então, o que que nós vamos fazer? Foi aí que o doutor Otacílio veio conversar comigo, que ele já tinha essa imagem, e a gente conversando acabou propondo de fazer o pré-teste. Vou fazer uma simulação cirúrgica antes, com os exames que a gente tinha, e imprimir e fazer uma simulação também desse paciente, do acesso cirúrgico, até para ter uma noção da anatomia desse paciente que era toda alterada, pré-operatória, e entender quais eram as estruturas que a gente tinha que preservar, onde estavam passando as estruturas,
para poder operar com mais segurança e avaliar toda a situação. Claro que a gente tinha neuronavegador em cirurgia, a gente tinha monitorização intraoperatória, a gente conseguiu, embora seja um paciente de SUS, a gente conseguiu tudo isso aqui no serviço, foi ordem judicial, mas conseguiu, mas mesmo assim, o acesso em si era muito complicado. Então, qual que era o grande desafio? Era um paciente jovem, já tinha essa complexidade, tanto do ponto de vista psicológico, um complexo cirúrgico, como também essa complexidade anatômica, por causa da lesão óssea. E aí foi que a gente optou. Vamos fazer duas simulações. Vamos fazer primeiro uma avaliação tridimensional das estruturas, trajeto, e depois vamos fazer uma simulação com impressão 3D para treinamento e todo mundo entrar na cirurgia sabendo o que tinha que fazer. Porque às vezes você conversa com o residente, propõe o acesso cirúrgico, mas o que você está pensando não é exatamente o que você quer que faça. Não é exatamente o que ele vai entender que você quer que faça. Então, talvez se a gente treinasse antes nesse paciente, uma cirurgia complexa, a chance de dar errado era muito menor. Então foi proposto. Então, hoje a gente utiliza vários softwares. Coloquei alguns que a gente mais utiliza. O que eu utilizei nesse procedimento em específico foi o Invesalhos, que é esse daqui. É um aplicativo brasileiro, um software brasileiro. Na verdade, eu trabalhei com vários, tá? Eu tenho o 3D Slicer, que é um software muito bom de leitura DICOM, né? Que é o formato de imagens, tanto de tomografia quanto de ressonância. E eu consigo trabalhar ele segmentando. Eu faço a segmentação dele por estruturas. Eu posso escolher substância branca, substância cinzenta, lesão tumoral, tálamo. Eu posso marcar as estruturas anatômicas que eu quero, cada uma transformando num sólido específico, com cores diferentes, estruturas diferentes. O 3D Slicer novo, ele já tem uma capacidade de identificação por IA que ajuda mais fácil. Ainda tem que ter muito refino manual, mas ele ajuda muito. O Horus, que é a versão gratuita do Osiris, para Mac. Então, é uma versão que eu consigo pegar o arquivo e exportar ele para um formato de interpretação dos fatiadores, que é O.obj, né, que é Object, ou STL, que é estereolitografia, que é o formato que eles... Tem vários outros, tá? Mas os dois principais formatos de interpretação para impressão 3D é STL e OBJ. Tem outros, mas esses aí são os principais. E tentar dividir, trabalhar para que eu consiga reconstruir essa imagem em partes, em segmentos, imprimir com estruturas diferentes e fazer o treinamento desse acesso cirúrgico. Tanto do ponto de vista cirúrgico, simulação inicial em 3D, e depois fazer a simulação real desse paciente. O FreeSurfer é um aplicativo, é um software muito bom também de planejamento 3D. Então ele pega o arquivo, você consegue trabalhar com ele, faz a reconstrução nos três planos. Então a gente consegue trabalhar bem igual em Vesalhos. E aí para refino, que eu falo, que é para diminuir a quantidade de polígonos, até para impressão 3D, diminuir a quantidade de curva, simplificar o sistema mesmo. Eu gosto de trabalhar com o Mesh Mixer, que é gratuito, mas tem o Mesh Lab também, que é esse daqui, esse olhinho aqui também é gratuito. Então ele é mais simples e dá para trabalhar bem, reduzindo o número de polígonos, cortando partes que não são importantes para o exame. Então acaba ajudando bem a gente, e segmentando e dividindo. O grande problema é que você tem que ter um computador que suporte, tá? Infelizmente, não é qualquer computador que você consegue fazer todo esse processamento. Tem que ser um computador com capacidade de processamento maior. Eu tenho Mac em casa, que eu estou trabalhando tudo com Mac, mas que suporta bem. Mesmo assim, às vezes trava, mesmo sendo um sistema de última geração. Então, como é que é o processo da elaboração? A primeira parte constitui a aquisição dessa imagem no formato original dela, que é o DICOM, e aí eu posso pegar tanto tomografia quanto ressonância. Então, a gente fez a aquisição dessa imagem no arquivo bruto dele, em DICOM, e joga para um desses programas. Em geral, eu gosto de jogar para o Horus, que é mais fácil de exportar, ele é mais rápido para Mac. Mas o 3D Slicer, Mimics, FreeSurfer, todos eles a gente consegue trabalhar bem. Aqui foi no Horus, então a partir do momento que a gente exporta ele, ele exportou toda a superfície craniana. E como ele consegue trabalhar através das unidades Halters, então eu consigo escolher o que eu quero. Então, no primeiro momento, eu escolhi osso. Então, eu exportei todo o arquivo, ele fez a reconstrução em 3D para osso. Mas em segundo momento, eu quis também exportar a pele do paciente. Não adianta só ter o acesso de osso, mas eu tenho que também ter noção
do acesso cirúrgico de pele desse paciente. Onde é que eu vou cortar? Onde é que eu vou fazer a incisão? Onde é que estão os meus marcos na pele para poder fazer a simulação perfeita? Então pode ver que ali acaba simulando, escolhendo tudo que é epiderme, inclusive a parte interna, pega um pouco de mucosa, e aí depois a gente tem que refinar isso daí e retirar para a hora que for fazer a impressão não ficar com excesso de material que a gente pode retirar porque não serve para muita coisa no treinamento. Então você acaba cortando, fazendo filtro, trabalhando de uma forma mais simplificada com documento, com os arquivos, né? E a partir desse momento que eu já tenho agora pelo menos duas segmentações, eu tenho a pele, que eu adquiri na tomografia, e o osso que eu adquiri na tomografia, eu vou trabalhar com a ressonância desse paciente para coletar o resto das informações. Então a gente consegue usar, usando as diferenças de atenuação, para poder construir as partes. Então pegar a substância cinzenta, a substância branca, tálamo, ventrículo. Então eu vou reconstruindo, escolhendo a transformação em sólido que a gente fala, fatiando mesmo, e escolhendo cada um dos segmentos do crânio que eu quero. Do segmento do crânio, não, da estrutura mole que eu quero. Então, esse daqui era o tumor do nosso paciente. Além da parte óssea, tinha aqui a parte tumoral. Então, a gente coloca ele nos planos e eu consigo ter a interpretação nos três planos, axial, sagital e coronal. Faço rotação e eu posso ir marcando. Então, aqui com o tipo de máscara, eu vou mascarar cada um dos segmentos, eu vou pintando eles e depois eu posso reconstruir como sólido todas essas estruturas de forma separada. Então, eu coloco a cor da superfície para cada um desses elementos que eu quero e depois eu extraio separado. Não só isso, como também eu consigo fazer um planejamento cirúrgico melhor. Então, aqui extrair pele, aí eu posso refinar, eu posso escolher a janela de trabalho que eu quero usar, a cor, para fazer a reconstrução 3D da superfície. E aí eu consigo depois exportar isso daí para STL, que é o formato de exportação. Esse daqui, na verdade, foi o FreeSurfer. Assim que eu exportei, então eu já tinha a pele do paciente exportada agora em 3D. Eu coloquei, a gente pode colocar cor, né? Então eu exportei a pele como um sólido imprimível. Então agora eu posso imprimir. Tirei a pele, eu consigo trabalhar com o crânio já fatiado para impressão, então facilita a gente no processo de impressão. Lembrando que nem todas as impressoras eu consigo imprimir grande, tá? E aí depois também tem as estruturas vasculares, a estrutura de seio, a estrutura de tronco cefálico, que a gente acabou fazendo uma reconstrução mais simples, tá? Então eu cortei muito. O cérebro, como estava demorando muito o processamento, acabei usando um outro cérebro, porque nesse momento aí não ia ser importante para impressão 3D, porque a estrutura não estava chegando na estrutura no cérebro, mas em cerebelo e uma parte de tronco cefálico. Então eu peguei aqui as estruturas de tronco cefálico e disseram que estavam desviadas pela lesão tumoral. E aí eu consegui entender toda a anatomia desviada dele, eu fui retirando e vendo como é que estava o meu contorno para poder fazer todo o planejamento cirúrgico primeiro em 3 dimensões. Então tem aqui todo o desvio das estruturas e o planejamento de como que eu iria realizar esse procedimento cirúrgico. A partir da primeira simulação que a gente fez de ponto de acesso, as estruturas que eu teria que fazer levantar, as estruturas que eu teria que desviar, espatular, e aonde estava passando as estruturas nervosas, a gente passou para o próximo elemento, que é o fatiamento. O que é o fatiamento? É pegar aquela estrutura, jogar para um software que fatia, porque a impressão 3D é como se fosse uma cola quente. Eu tenho um plástico que vai derrotando e depositando em camada. Então ele faz um desenho bidimensional, mas que tem altura por conta da altura do material. Aí ele desce um pouquinho no eixo X, imprime de novo, desce um pouquinho no eixo X, imprime de novo, desce um pouquinho no eixo X. No eixo X não, no eixo G, desculpa. Então, a hora que eu vou fazer o fatiamento, eu tenho que jogar isso daí dentro do tamanho que eu tenho de estrutura e pedir para ele ir cortando e fatiando o meu cérebro para poder fazer o treinamento dele. Então eu vou jogar para essa máquina, para esse software de fatiamento. E esse eu gosto muito do Cura. Tem o Simplify 3D também, tem o Prusa, tem vários hoje que podem utilizar. É,
Tem também para outros tipos de material que você pode trabalhar. Então, aqui no caso, eu estou trabalhando com filamento, eu vou mostrar para vocês, mas a gente pode trabalhar com outros materiais também. Aí pode usar resina, e aí você usa outros tipos de softwares para fazer esse planejamento, esse fatiamento. Mas em geral, todos funcionam da seguinte forma: faz o corte em planos axiais, como se fosse uma tomografia mesmo, e vai imprimindo em alturas aquilo ali. Então, aqui todo o fatiamento. A gente coloca pontos de apoio, né? E cortes para não ficar tão pesado. E aqui os tipos de materiais que a gente pode trabalhar. O que a gente mais trabalha hoje nas impressoras de depósito de filamento, que é FFF, FDM, PLA e ABS. PLA é seguro, mas tem PET, tem outros materiais que a gente pode trabalhar. A grande vantagem dele é que ele é barato. Tanto o ABS é extremamente barato, o quilo custa quase R$ 60. O PLA custa em torno de uns 100, R$ 120. Então, é um material barato para trabalhar e dura, ele tem um bom rendimento, porque as estruturas são leves. As impressoras de resina, que vai fazer por difusão de luz ou por laser, que é CLA e DLP, e aí ele tem uma camada com uma resina fotopolimerizável, e à medida que a luz passa, aquela resina endurece. Então ela permite que passe em alguns pontos e não permite em outros. Cria uma tela preta nesse fatiamento, que a gente vai explicar para vocês num momento mais oportuno, depois, como eu falei para Kelly. Um outro tipo de uso também é o SLS, que é por solidificação, usa muito com nylon ou com metais. Então, para guia, para material cirúrgico, para telas de titânio, a gente acaba usando a solidificação a laser, a fusão por solidificação a laser. E o PolyJet, que é uma impressora que a gente chama de multimateriais. Você consegue trabalhar com vários materiais simultaneamente. Então, eu posso trabalhar com material mais rígido para crânio, material mais flexível para cérebro, tudo ao mesmo tempo. Hoje, algumas impressoras que são multimateriais, principalmente a mais barata no mercado hoje, são as da Bambulab, que são mais acessíveis, você consegue trabalhar com 2 a 6 materiais por filamento. Em resina ainda é um pouco mais complicado. E você tem impressoras de solidificação, que são impressoras industriais, que também trabalham com um sistema multimaterial. Então ela consegue trabalhar para você trabalhar com materiais que têm densidades, é, é, propriedades diferentes em cada um dos materiais. Essas são impressoras mais caras, mas ainda, por exemplo, a Bambolab é acessível. Você consegue comprar uma Bambolab por 2.800, R$ 3.000 hoje em dia. Então não é uma coisa extremamente cara. Então, as técnicas, né, que é a estereolitografia, que por resina que cura, depósito de materiais e a fusão por laser, né? E essas impressoras em geral, principalmente as impressoras disponíveis para público leigo, elas não trabalham com materiais biocompatíveis, mas eu tenho impressoras que são regulamentadas pela Anvisa que podem trabalhar e imprimir esses materiais. Então eu tenho impressoras que imprimem em titânio, impressoras 3D que imprimem em titânio, que imprimem em pique, que usam resinas biocompatíveis. O pessoal da odontologia acaba utilizando muito impressoras de estereolitografia para fazer coroa, fazer dente com materiais biocompatíveis. Então, isso já é realidade. Claro, uma impressora de titânio é extremamente cara, uma impressora de pique é extremamente cara, uma impressora por fusão é extremamente cara. Mas algumas impressoras são mais acessíveis, dá para a gente trabalhar de outra forma, certo? Principalmente para simulação, simulação que a peça não vai no paciente, então é ótimo, eu posso trabalhar com ela dessa forma. Então aqui é a impressora imprimindo, né? Uma delas, ela vai imprimindo o cérebro. Literalmente, deposita a camada, desce no eixo Z. Depois deposita a outra, desce no eixo Z, deposita a outra, pega no eixo Z. Então, enquanto eu estava imprimindo o crânio, o cérebro em uma, eu imprimi o crânio em outra impressora minha, que era uma impressora mais simples, que o crânio era mais para testar mesmo, então fez a impressão do crânio. Essa daqui é uma. Até que ela era uma Woodmaker, essa daqui é uma Creality da. É o V2, acho. Tenho certeza que é uma V2. É quase uma Ender 3, só que maior. Então ela consegue imprimir as duas estruturas do crânio, que foi fatiado para a gente poder fazer o, o treinamento. E aí, depois que a gente conseguiu fazer todo o treinamento nesse paciente, primeira simulação, depois do treinamento, infelizmente eu não achei as fotos
Na verdade, nós não tiramos foto, a gente fez a simulação, mas não tirei foto porque na época eu não tinha essa vontade de divulgar. Então, nós fizemos a simulação e os residentes treinaram o acesso. E foi muito bom porque na hora do procedimento cirúrgico todo mundo tinha ciência de tudo que tinha que fazer. Então foi retirado sem nenhuma complicação, o paciente evoluiu bem, sem nenhum déficit adicional, manteve ainda déficit auditivo por conta da lesão. Permaneceu 2 dias em UTI, depois recebeu alta. Graças a Deus, tá sem intercorrência até o momento, embora a lesão já tenha voltado parcialmente, já esteja aparecendo no outro lado. A gente sabe da evolução da doença da neurofibromatose, mas ele ainda tá bem. Então, o paciente, a última vez que ele. Vou ser honesto, tem um ano que ele não passa comigo, então não tem essa informação. Mas a última informação que eu tive do Dr. Otacílio é que ele tá bem. Então, acredito que esteja bem. Aqui é o crânio final impresso em 3D, a base da estrutura craniana, com a lesão tumoral. E essa daqui é a pele do paciente. Infelizmente, ela foi usado um tipo de material de filamento que ele é emborrachado, então ele era elástico, para a gente poder encaixar no crânio do paciente e ver os pontos craniométricos, a marcação na pele. Ficou preto, que era a única cor que eu tinha, tá? Mas para simulação não mudou muito. Mas para entendimento, era bom porque a hora que você cortava ele não desfazia, ele não quebrava, porque ele era borrachado, então ele tinha essa resistência boa, chegava muito próximo à resistência da pele. Hoje eu uso impressão com resina flexível, que é mais fácil e fica melhor. Aqui o crânio dele, impresso na impressora 3D. Então a lesão tumoral aqui. E aqui outros usos que a gente também usa aqui no serviço para impressão 3D. Então a gente acaba fazendo muita prótese de crânio para pós-cranectomia, prótese de cranioplastia, que a gente faz esse material. Então eu pego a imagem do paciente em 3D, faço a reconstrução dele duplicando um lado com o outro, e aí eu encaixo a falha dele com um pedaço do crânio bom, e depois eu só modelo, adequo ao que está faltando. Então, esse aqui é o paciente que a gente acaba utilizando e depois faz os cortes para fazer só a prótese. Ah, mas você não usa isso daqui no paciente. Não, mas o que a gente acaba fazendo é faz o modelo positivo, aí faz um negativo dele com gesso, esteriliza o gesso e aí usa metilmetacrilato durante o procedimento com 2 prensas esterilizadas e o gesso também estéreo, comprime contra o crânio e faz o molde estéreo também. Então, forma barata de utilizar que está sendo bem eficaz nos nossos pacientes que a gente acaba utilizando para cranioplastia e craniectomia descompressiva. Então, aqui é a impressão do modelo de encaixe, aqui é a prótese e aqui é só a falha, né? E aqui é só a parte da falha que a gente acaba usando depois. Tem pós-processamento, lixar, mas acaba usando ela e a gente sempre faz o teste, ver se ele encaixa perfeito onde vai ser a falha do paciente. E aqui um outro uso que a gente acabou utilizando no paciente com escoliose, e para fazer entender os ângulos onde cada parafuso ia entrar, a gente fez o cálculo, fez a impressão 3D da coluna dessa paciente e foi marcando os ângulos e como é que a gente tinha que fazer o acesso para cada um dos parafusos para fazer a correção da rotação e da curvatura dela. Pode ver que ficou bem alinhada, melhorou bem. O procedimento foi sem intercorrência. Ela ainda tem uma hiperlordose, mas a gente não conseguiu corrigir tudo no mesmo procedimento, era muito nova e tinha. Quando a gente começou a fazer a correção, a paciente estabilizou. Então a gente optou por parar e fazer no segundo momento a correção da hiperlordose. E aqui tu pode ver uma imagem que a gente fez um escaneamento 3D da pele dela também. Então não foi só. A gente escaneou ela antes usando o leitor do iPhone mesmo, usando o leitor LiDAR da câmera de trás. E aí usou um software que faz a reconstrução 3D dele. Então a gente tem todo o procedimento cirúrgico filmado em 3D. Então você consegue olhar de qualquer ângulo essa cirurgia. E dá para fazer toda a reconstrução e impressão, porque desde que eu tenho uma estrutura poligonal, eu consigo transformar ela num arquivo impresso. Consigo imprimir. Então, só fazer um resumo rápido, tá? A impressão da medicina não é tão recente, digamos assim, ela já surgiu tem um tempo, desde 1980 já se usa técnicas de estereolitografia para impressão para a medicina,
mas ela começou a popularizar a partir de 2010, quando começou a surgir as primeiras impressoras 3D de acesso mais público. E hoje, por causa do aumento da tecnologia e do barateamento dessa tecnologia, a gente consegue usar a impressão 3D de uma forma mais popular, digamos assim, porque as impressoras 3D realmente popularizaram. Eu lembro na minha época de residente, quando a gente precisava pedir uma prótese de prototipada, chegava a ser 100, 120 mil uma prótese prototipada. Hoje a gente consegue com valores bem mais acessíveis. Alguns hospitais, inclusive o Hospital de Medicina da USP de Ribeirão Preto, já usa. A gente já fez alguns treinamentos aqui, mas o pessoal da USP já usa com certa frequência os treinamentos em impressão 3D ou em softwares de treinamento tridimensional. E o que eles avaliaram foi que, já, em geral, eu tenho 72% da redução no tempo de treinamento para aquela cirurgia, que eu não preciso, eu posso ter um caso só e que todos os residentes consigam treinar, porque aquele caso foi reproduzido várias e várias vezes. Então, um caso de doença rara, eu consigo fazer reprodução para treinamento, do acesso, da técnica. Então, eu não preciso esperar o segundo caso daquele paciente. Todos os meus residentes podem treinar e ter capacidade para aquele tipo de solução. 93% dos residentes relataram uma confiança maior no procedimento cirúrgico, agora eles têm a técnica e têm o conhecimento de como fazer, e houve uma redução de 65% de erros procedimentais. Então, são valores que são importantes com a simulação 3D, tanto do ponto de vista de realidade aumentada, virtual, quanto do ponto de vista de impressão 3D, ajudam muito no treinamento dos residentes. Falo isso por experiência própria, todos os pacientes que eu fiz o treinamento aqui tiveram uma ótima resposta. Quando a gente faz a simulação 3D prévia, o paciente sempre tem uma boa recuperação. Os grandes benefícios é que eu tenho uma personalização anatômica daquele paciente, eu estou treinando para aquele paciente. Com o treinamento prévio, eu reduzo o tempo cirúrgico, o residente sabe exatamente o que fazer em cada tempo, tenho melhores resultados e um treinamento maior. Grande desafio é que ainda é caro, embora eu tenha barateado muito, ainda é muito caro. A produção é lenta, então você demora entre 10 a 25 horas, 30 horas para fazer uma impressão de uma peça. Eu preciso ter alguém que saiba manejar isso daí, saiba trabalhar com isso. E esse é um dos objetivos nossos agora, treinar os que estão terminando a residência a terem esse conhecimento para que eles possam fazer no serviço onde estiverem entrando. E ainda tem algumas regulamentações éticas, mas que para treinamento é essencial e não tem nenhum empecilho ainda no ponto de vista ético. Então, é uma técnica boa, auxilia no aprendizado. Infelizmente, ainda tem um alto custo, mas melhora bem a confiança da equipe. Eu acho que é uma técnica que a gente tem que começar a adotar a partir de agora para melhorar a qualidade de cirurgia tanto dos residentes quanto com melhores respostas para o nosso paciente. Obrigado. Tentei ser o mais breve possível. Parabéns, Renatinho, pela ótima apresentação. É, deixa eu verificar se tem alguma pergunta, ou se a gente faz as considerações no final. Tem alguma pergunta, pessoal? Pode abrir o microfone e fazer. Alguma colocação, alguma dúvida? Ok, então a gente passa para a apresentação agora do Dr. Tales e ao final, se houver alguma dúvida ou consideração, a gente faz as considerações no final, pode ser? Ok, Thales, fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, que é sempre uma satisfação, né, estar participando, né, das reuniões do Serviço de Neurocirurgia de Minas, né. A nossa apresentação é uma apresentação bem rápida. Eu peço licença aqui para compartilhar o... Está todo mundo enxergando? Tudo certinho, Thales. Tá. Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Thales Cacheta, eu sou médico neurocirurgião. Eu resido em Patos de Minas, Minas Gerais, uma cidade que fica no Alto Paranaíba. Eu estou distante 400 quilômetros de Belo Horizonte, mais 400 quilômetros de Brasília. Estou mais ou menos no meio do caminho, né? Essa Minas Gerais é muito grande, né? O Renato está lá em Alfenas e a gente tem a oportunidade aqui de compartilhar um momento tão significativo como esse, tá? Eu trabalho em dois hospitais de médio porte em Patos de Minas. Eu faço parte do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Vera Cruz e do Hospital Imaculada Conceição.
São hospitais já com 70 anos de história, que têm cerca de 70 leitos, cada um, 10 leitos de CTI. Dispomos, graças a Deus, de recursos básicos de neurocirurgia, como ressonância, tomografia, estereotaxia, né, microscopia. E nós vamos tentar aqui passar uma visão, né, como aquela havia me solicitado, de como seria, por exemplo, o uso da inteligência artificial no nosso cotidiano, né? E eu é, vou aqui dividir com vocês aqui como eu faço, por exemplo, em alguns casos, né, para analisar, por exemplo, imagens de forma gratuita e acessível, né, no meu dia a dia. Só uma pequena introdução, né? A gente tem que entender que a inteligência artificial é extremamente ampla, ela serve para inúmeras atividades, mas uma das situações que ela é melhor e talvez esteja um pouco mais envolvida na questão da radiômica, da análise de imagens, né? Então, existem enormes bancos de dados, né, que são disponíveis e são incrementados cotidianamente com imagens de variadas patologias e os grandes clusters, onde você tem, por exemplo, centrado, né, esses computadores de potência gigantesca, né, eles conseguem fazer essa análise crítica dessas imagens e proporcionar para a gente resultados melhores. O bom disso é que essas ferramentas elas estão disponíveis. Praticamente todo mundo que tem acesso à internet, praticamente todo mundo que consegue entrar, né, num site e pesquisar pode utilizar. E por que não nós, neurocirurgiões, né, que somos uma especialidade que sempre está na vanguarda do ponto de vista de tecnologia, né, a gente não pode deixar de ser indiferente ao surgimento dessa possibilidade e precisamos aprender a utilizá-la. Claro que de forma criteriosa, crítica, né? Nós não estamos falando aqui que hoje a inteligência artificial é uma panaceia que vai resolver todos os problemas nossos do ponto de vista de diagnóstico diferencial de imagens, de como você vai fazer um diagnóstico, uma conduta, se essa conduta está correta. Não, mas nós não podemos ser indiferentes a essa nova realidade. O mundo passa por uma transformação e nós precisamos acompanhá-la. Basicamente, o objetivo da nossa apresentação é demonstrar o uso de uma ferramenta simples que qualquer um pode utilizar que esteja assistindo, tá? Para análise de imagem, e ter, né, considerações críticas, né? A gente pode aqui discutir, sim, os benefícios da aplicação dessas ferramentas, os malefícios que talvez, né, a gente estava até conversando em off antes dessa apresentação, que pode ser você ter uma ferramenta que possa talvez pensar por nós, né? E os limites, né, atuais desse emprego. Então, quero dividir aqui com vocês um caso clínico, né? A paciente era GFM, ela tinha 57 anos, uma mulher, técnica de enfermagem, solteira, sem filhos. Essa paciente deu entrada, né, na emergência dos nossos serviços, um quadro de cefaleia progressiva, né, de início recente, havia mais ou menos 30 dias. E a questão que fez a família levá-la ao hospital é o surgimento, né, de alteração de força de dimídio, tá? No caso era dimídio esquerdo, acompanhada com confusão mental, agitação psicomotora. Foi questionado a ocorrência de febre, presença de crises convulsivas. No exame neurológico dela, ela se apresentava desártica, né, agitada, confusa, né, apresentava-se hemiparética e não apresentava febre ou nenhum sinal de meningismo. Essa paciente ela não tinha nenhum antecedente patológico pregresso, não usava nenhum medicamento, não tinha feito nenhuma cirurgia, não tinha nada. Então é uma paciente que chega para a gente do zero. A primeira coisa que a gente faz, obviamente, é fazer a aquisição da imagem, né? Então, essa é a imagem tomográfica do primeiro momento. Obviamente, a gente imaginava que fosse encontrar algum problema, né? A gente tem uma tomografia em cortes axiais que mostra que a pessoa tem uma lesão expansiva volumosa, né? Grande, com grande cisto temporo parietal, né? Que envolvimento, né? Possivelmente gânglios de base, né? Parece que tem uma outra lesão no frontal, então assim acaba que nós, neurocirurgiões, precisamos
né, na nossa atividade cotidiana, ter recursos de imagem mais sofisticados. A gente encaminhou, obviamente, após a sua devida estabilização, essa paciente foi internada, foi colocada sobre uso de sintomáticos, corticosteroide, cabeceira elevada, né? Então, nada disso é feito correndo. A pessoa foi estabilizada primeiro e quando foi submetida à ressonância, nós pudemos deparar assim com mais detalhes. Então a gente encontrou nessa ressonância dela em flare, né, uma grande lesão cística, né, a maior parte dela, né, no lobo temporal, parecia que existia uma lesão nodular, né, no seu interior e havia uma outra lesão frontal, né, então a primeira coisa que veio à minha mente, aqui eu tenho dispõe de outras sequências, tá? Aqui uma variante aqui do T1 a gente mostra era realmente uma lesão com a massa cística, né, no lobo temporal. Era muito interessante que ela tinha um pequenozinho apêndice no seu interior, né? Parecia uma lesão que era que tinha limites bem definidos. Da mesma forma, a lesão no frontal, a gente teve mais detalhes, uma lesão também cística, né, que parecia que tinha um nódulo no seu interior, né? Então acaba que, vamos ver agora uma sequência axial, né? A gente consegue ver bem a lesão, a gente já na sequência, né, um gadolino, a gente vê que a lesão não é tão sólida, né? Você vê que ela é bastante irregular. A lesão no frontal nessa sequência também tinha características similares. Então, inicialmente, dentro desse processo de internação, a gente tenta elaborar, obviamente, diagnósticos diferenciais, né? A primeira coisa que veio à minha mente nesse momento foi poder se tratar, por exemplo, de doença metastática, né? A mulher que não tinha nenhum antecedente patológico pregresso, nenhuma cirurgia, nenhum tratamento oncológico, mas também não realizava exames frequentemente, então era uma hipótese. Ela foi submetida a um rastreio, esse rastreio veio todo negativo. Aqui um detalhe, corte sagital, mostrando que a lesão não era realmente tão sólida quanto a gente pensava, ela era mais complexa, né? Note o detalhe que parece que ela tem um prolongamento, inclusive, que para as estruturas da linha média. Aqui esse pontinho. Então, assim, o que fazer, né? O que pensar, né? Então, nós não somos, por exemplo, radiologistas. Eu não tenho, por exemplo, à disposição radiologistas especialistas em neuroimagem, por exemplo, 24 horas, mas eu preciso definir conduta, eu preciso pensar em possibilidades diagnósticas. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode utilizar, né, no caso, por exemplo, a inteligência artificial. Para isso, o que que a gente faz, né? Basicamente, a gente faz o processamento das imagens, né? Então, por exemplo, eu fui no nosso banco de imagens, tá? Aqui no nosso serviço a gente trabalha com a Aurora Pixel, né? A gente pega, você vai selecionar aquelas imagens que são mais representativas. No caso que a gente está usando, por exemplo, a ferramenta simples, gratuita, né? Não, você não vai utilizar, por exemplo,
todas as imagens. Se você pegar e tiver, por exemplo, vários desses aplicativos, né, o ChatGPT, o Grok, o Gemini, né? Você tem uma ferramenta chinesa também. Se você tiver, por exemplo, desbloqueado, por exemplo, a capacidade de você utilizar mais imagens, você pode usar, por exemplo, até 100 imagens, né? Você pode colocar isso dentro da inteligência artificial, né? Para discutir a questão, assim, o que pensar, né? No que fazer. Então, aqui eu selecionei algumas imagens que eu considerava representativas, fiz também a seleção de vídeos, tá? Uma coisa que é importante toda vez que você for trabalhar com imagem é você tentar trabalhar com a imagem sem contaminação com dados, você tentar diminuir o tamanho da imagem, você trabalhar a imagem para deixar ela anonimizada, tá? Todos isso são detalhes que vão facilitar o seu processamento e a leitura, por exemplo, por esses algoritmos de análise de imagem, tá? Então, as imagens são todas processadas. Aqui eu mostro elas depois de eu ter feito. Existem aplicativos, por exemplo, se você quer trabalhar sem imagens, você tem, por exemplo, aplicativo que trabalha as imagens da Icon, recortam todas, anonimizam todas ao mesmo tempo. No caso, como era um número pequeno, eu fiz manualmente, né? Em 2 minutinhos eu tinha feito essa anonimização e fui usar uma inteligência artificial. No caso aqui, por exemplo, eu usei o Grok da X, né? Então, qualquer um de vocês que digitar aí Grok, né? Vai, puf, já cai, né? Quando eu entrei no Grok, o que eu fiz, né? Eu fui aonde responde, faz que você pode inserir as suas perguntas, né? Coloquei dados básicos, informações básicas, essa pequena historinha que eu contei para vocês, talvez ela até um pouco mais resumida, né? E pedi um prompt, né? O prompt que é a pergunta que você quer, né? Na prática, quando você coloca os dados e utiliza um prompt adequado, você vai ter uma resposta que é talvez um pouco melhor do que você fizesse, por exemplo, a colocação de dados aleatórios, soltos, tá? Então, como você pergunta à inteligência artificial, influi bastante na resposta, tá? E também a qualidade dos dados que você vai colocar. Como eu estou usando a ferramenta grátis, né? Então, aqui eu fiz um pequeno filmezinho mostrando assim como é rápido você fazer isso, né? Eu peguei, coloquei a pergunta, selecionei no banco de imagens 10 imagens, que é o máximo que essa versão aqui, por exemplo, gratuita, ela coloca, e pedi para rodar, né? Ela vai pensar um pouquinho, quando ela é grátis, ela tem um poder um pouco mais limitado na versão que você paga, algo em torno, por exemplo, de 25, US$ 30, a maioria das inteligências artificiais que são pagas, né? Elas te colocam essa questão. Ela faz um comentário, né? Basicamente, ela comenta sobre sintomas, o que ela achou nos exames, ela coloca sobre quais seriam os prováveis diagnósticos diferenciais, né? E coloca a principal hipótese diagnóstica dela, né? Que seria justamente um glioma de alto grau. Então, possivelmente, trata-se de um glioma multicêntrico. Eu, inicialmente, quando eu vi a tomografia e via as sequências de ressonância, Thales, né? Não sou neuroradiologista, só pensei, pode ser metástase. Tá? Inclusive, por exemplo, ele me colocou o que seria necessário para eu poder fazer, tá? Então, assim, ele me coloca uma conduta que eu já tinha tomado, que é a questão da estabilização do paciente. O paciente estava em franca hipertensão intracraniana, melhorei o quadro de hipertensão intracraniana do paciente. Ele me sugeriu, né? Não, então, você vai fazer uma craniotomia, você vai fazer uma ressecção máxima, segura, né? Utilizando neuronavegação, mapeamento cortical. Seria muito útil utilizar a microscopia, né? Com luz polarizada e o 5-ala, né? Então, assim, a inteligência artificial com aquelas pequenas informações e 10 imagens, ela me deu, por exemplo, uma conduta que seria completamente pertinente para qualquer colega neurocirurgião que poderia fazer, né? Me sugere, inclusive, que eu tenho que fazer análise histopatológica, sugere a questão do tratamento, é um paciente que pode vir a necessitar de radioterapia, de quimioterapia, né? Obviamente,
a gente pensa, né? Eu utilizo isso como uma ferramenta, não como um norteador, né? Então, como neurocirurgião, a gente tem crítica, né? Então, não é porque está falando em inteligência artificial que a gente vai fazer exatamente o que está lá. Obviamente, você tem outros caminhos. Alguns colegas seguiriam esse caminho. Eu optei por seguir um caminho um pouco diferente. Na prática, fiz uma craniostomia, obviamente ampla, né? Como ela havia solicitado, mas assim, eu optei como haviam duas lesões, né, eu optei usar uma técnica diferente, por exemplo, daquela que ela me sugeriu. Eu, por exemplo, eu operei utilizando estereotaxia, porque tinha uma lesão pequena no frontal, eu não tinha certeza, né? Vai que é uma metástase, eu deixo a metástase lá? Não, eu fui primeiro com a estereotaxia, fiz a ressecção da lesão frontal e a lesão que era dominante, né? Eu utilizei uma outra técnica, que foi, por exemplo, o uso de ultrassom intraoperatório, né? A inteligência artificial, por exemplo, hora nenhuma ela falou dessa possibilidade. O ultrassom foi excelente, conseguiu imagens fantásticas da lesão, tá? Me ajudou muito do ponto de vista de delimitação de limite da lesão. Eu não disponho, por exemplo, aqui no meu serviço de microscópio com luz polarizada, mas assim, do ponto de vista de arsenal que eu tive para o caso, eu acho que o uso do ultrassom intraoperatório foi excelente. Aqui só uma comparação para vocês terem ideia, né? Eu tenho uma imagem intraoperatória da lesão, né? Essa lesão ela surgia realmente na superfície cortical, né? A gente conseguiu delimitá-la de forma tranquila na corticalidade. Mas antes a gente teve uma imagem, por exemplo, ultrassonográfica, com limites, a gente conseguiu, eu não tenho essas outras imagens aqui, porque eu não consegui salvar, né, da parte mais posterior do tumor, né, os limites laterais. Então, assim, nós conseguimos pelo menos intraoperatoriamente, com o auxílio do ultrassom, né, ter uma imagem favorável, uma ressecção que nós consideramos naquele momento muito satisfatória. Aqui eu tenho tomografias tanto do pós-operatório imediato, né? Essa paciente ela saiu da sala cirúrgica, imediatamente já fui fazer uma tomografia, né? Notem, né, que houve a abordagem das duas lesões, tá? Aqui já é uma tomografia quando essa paciente voltou no consultório, 15 dias após, para poder fazer a retirada de pontos. Aparentemente, uma ressecção satisfatória. Se ela não foi uma ressecção supramáxima, pelo menos nós não tivemos nenhum dano colateral. Essa paciente entrou na sala cirúrgica e saiu sem nenhum tipo de déficit motor, sem nenhuma alteração neurológica maior, né? E como na foto mostra, realmente ela estava sorrindo, satisfeita com o resultado, né? Infelizmente, né? Sempre vai chegar o anatopatológico, o histopatológico, e realmente o histopatológico ele confirmou, né? Um glioma de alto grau. Essa paciente foi encaminhada, lógico, para tratamento oncológico e radioterápico. É um caso bem simples do meu cotidiano, tá? Então, assim, a inteligência artificial, ela foi útil muito para a questão da imagem, né? Ela me ajudou a fazer um diagnóstico diferencial de uma condição que talvez eu, sozinho, só saberia depois que chegasse, talvez, os resultados anatopatológicos, né? Então, assim, o que a gente pode observar de pró com relação, né, a isso, né? Questão da acessibilidade. Qualquer hora que você entrar na internet, digitar, você vai ter uma inteligência artificial lá disponível que você pode colocar suas dúvidas, inclusive adicionar imagens, né? É muito simples, é muito prático. Não tem grande necessidade de você ter conhecimento computacional, né? Não precisa ser nenhum as da computação para poder fazer isso que eu fiz, né? Tem um custo computacional muito baixo. Isso quer dizer o quê? Pode ser o computador que você tem, entendeu? Lá na enfermaria. No computador que você tem disponível, por exemplo, no seu consultório. Você não precisa ter computadores com uma potência de processamento extremamente elevada para poder fazer essa atividade. Você tem uma economia enorme da questão de tempo, né? Eu poderia pegar esse caso, pôr debaixo do meu braço, procurar um radiologista, encontrar o radiologista, discutir o caso, discutir com vários outros colegas, né?
eu não tinha aquilo disponível naquele momento. Então, eu consegui economizar tempo, né? Passar para aquela família um ponto de vista conciso, né? Essa família compreendeu realmente a necessidade dessa abordagem, e é isso que me acrescentou. E é uma tecnologia que, quanto mais nós utilizamos, né, esses algoritmos eles mais aprendem, né? Quanto mais alimentado for, quanto mais questionamento for, né, esses algoritmos eles vão cada vez se aperfeiçoando. Então há uma tendência, né, a uma grande redução de erros. Mas, assim, obviamente, a gente não tem nada que é perfeito, né? É um algoritmo que depende da qualidade de imagens. Você chegar e colocar a imagem, eu tirei imagem com celular, foto, imagem às vezes que não está centrada, focada, esse algoritmo não vai fazer essa leitura de forma adequada. Essa pesquisa também é altamente dependente da forma como você pesquisa e do pesquisador. Então, se você colocar esses dados de forma que você confunda o algoritmo, né? Vamos supor que eu tivesse colocado ali, nossa, a paciente teve febre, meningismo, né? Esse algoritmo, com certeza, ele ia me dar uma resposta diferente. Se eu falasse que essa paciente tivesse tido uma cefaleia aguda, né, e déficit neurológico agudo, você pode fazer os testes. O algoritmo ele vai errar, né? Ele não é onisciente e ele não consegue te corrigir, tá? E é altamente dependente, né, de como você pesquisa também, tá? Quando você for digitar, quanto mais conciso o seu prompt, melhor vai ser a resposta, tá? Então, aprendam, por exemplo, tem prompts que você pega em inglês, coloca as informações em inglês. Se você domina, por exemplo, a língua, coloque em inglês. Você talvez vai ter uma resposta, por exemplo, mais refinada, porque, obviamente, a gente tem mais literatura em inglês, tá? É, precisa-se muito ainda de treinamento, né? As inteligências artificiais, né? Principalmente as que envolvem machine learning, tá? Machine learning, ela necessariamente ela depende de uma pessoa para poder alimentá-la. Então, a análise de imagens, ela precisa de alguém pegar as imagens e colocar, tá? Então, precisa ainda de muito treinamento. Mas quando a gente fala de radiômica, né? Então, por exemplo, um estudo mais aprofundado, por exemplo, de lesões tumorais, né? Hoje você consegue, por exemplo, né, somente com o análise da tomografia determinar se esse glioma, por exemplo, ele é um IDH selvagem ou é mutado. Você pode, inclusive, até o subtipo, por exemplo, do medulloblastoma, a própria ressonância, inclusive, ela pode te fornecer essas informações, já te sair no laudo, inclusive, baseado na leitura das imagens, né, e desenvolvimento da radiômica, que é um campo extremamente interessante, tá? Essas informações elas precisam de validação, né? Nós médicos seguimos o método científico, tá? E para se fazer ciência precisa ser validado. Quando a gente pega e vê, por exemplo, condutas que você define baseadas talvez às vezes exclusivamente em inteligência artificial, né? Essas condutas são questionáveis, né? Hora nenhuma, né? Vai ter a falta da pessoa que pensa. Você precisa pensar, você precisa ter conhecimento. E o mau uso, por exemplo, às vezes a pessoa que não tem um conhecimento, né? Uma família, por exemplo, vai um paciente com crise compulsiva, vai lá e pesquisa qual o anticonvulsivante, vai lá e compra o anticonvulsivante. Isso pode ser algo realmente que causa dano, né? Então, assim, existem questões éticas, questões legais que são extremamente importantes quando a gente fala de IA, tá? E existem protocolos hoje definidos em grandes publicações internacionais, como você pesquisa em IA e como você vai utilizar essa IA, por exemplo, no seu dia a dia. É uma apresentação pequena, obviamente a gente tem que ter poucas conclusões, mas por não ser poucas não quer dizer que elas são profundas, né? Então a gente tem que entender que a inteligência artificial é uma realidade, é uma tecnologia que rapidamente vem crescendo, ela emerge globalmente, entendeu? E ela mas é muito aplicada em vários campos de estudo dentro da neurocirurgia, né? Então, os neurocirurgiões mais experientes, os neurocirurgiões jovens, aqueles, inclusive, que estão assistindo, que vão ser neurocirurgiões do futuro, né? Eles devem, sim, conhecer como é que se usa IA, né? Para poder usufruir dos seus benefícios, né? A inteligência artificial, né? A apresentação do Renato anterior a mim, por exemplo, fantástica.
Aquilo que a questão do 3D, por exemplo, é fantástica, a questão da simulação de cirurgia é fantástica, a realidade virtual em neurocirurgia, ela é fantástica. Então a gente tem muita coisa para ter benefício da IA e todos nós devemos compartilhar. Só que para isso é indispensável, né, que você tenha um conhecimento técnico, teórico. Usar o crescimento da IA não quer dizer que você precisa deixar de estudar o que você não tem que estudar. Pelo contrário, talvez você vai ter que estudar mais para você, inclusive, poder ter elementos para poder fazer críticas, né? E fazer crescer seu trabalho utilizando essa ferramenta. Então, se você usa a IA ou você não usa a IA, é uma questão próxima, né? A escolha é sua, você está entendendo? E eu só tenho realmente a agradecer. Eu queria deixar meu muito obrigado. Novamente agradecer a Kélia pela oportunidade, agradecer também ao doutor Paranhas, que está sempre presente, ao doutor Silvio, tá? Que é presidente da Sociedade Mineira de Neurocirurgia, né? Lá de Diamantina, um grande abraço. Doutor Robson Amorim, né? Presidente da ABN, nós vamos estar lá em Manaus em julho, né? Então, agradecer a todos e muito obrigado. Obrigada, Thales. Parabéns pela excelente apresentação. Acho que nós podemos partir agora para a discussão. Alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta? Thales, em relação à escolha das imagens, você faz de uma forma, você tem alguma dica? Você É, tem? por exemplo, nesse caso específico, né, você tenta pegar as imagens que são mais representativas, né? Então, assim, eu mostrei como é que usa uma inteligência artificial gratuita. Agora, se você for utilizar, por exemplo, as versões, né, que você paga, né, você pode utilizar, lógico, um número bem maior de imagens. Você pode processar muito mais imagens, obter muito mais informações, né? Então, por exemplo, é, no trabalho que nós realizamos, por exemplo, de processamento de tomografias, né? Cada tomografia, por exemplo, a gente pegava 50 imagens, por exemplo, tomográficas. Você não precisa ter uma tomografia, às vezes tem 200 imagens, né? 150, 200. Se você pegar 50, você já consegue ter um processamento satisfatório. 100 imagens, então, melhor ainda, né? Então, isso depende muito de como você a velocidade que você quer uma resposta, que você quer tirar uma dúvida, né? O tipo de trabalho que você vai executar, um trabalho de pesquisa. Eu quero ver, por exemplo, hematomas subdurais crônicos que têm uma tendência a se recidivar. Você pode pegar 1.000 hematomas subdurais, entendeu? E comparar depois os seus resultados com resultados, por exemplo, de banco de dados. Então, assim, você pode fazer muita coisa, aí depende do tipo de pesquisa que você quer fazer, né? Obrigada, Thales. Renato, tá por aí, Renatinho? Alguma pergunta, pessoal? Todo mundo tímido Doutora hoje? Kélia, alô? Oi, Kio, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom estar aqui de novo, né? É, eu gostaria só de parabenizar, né? A apresentação foi muito boa, doutor Tales. Só queria fazer alguns comentários, né? Eu sou fascinado com tecnologia, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia, não tem outra opção, né? E ajuda, realmente ajuda muito. Mas minha formação, né, foi uma parte no Hospital das Clínicas, onde a gente sentava e discutia os casos, conversava sobre as questões, né? E depois uma parte importante do meu serviço foi no setor privado, onde você tem uma demanda um pouco diferente, né? O paciente quer que você seja ágil, o convênio quer que você seja ágil e às vezes a melhor conduta não é tomada em decorrência, no caso aqui, que um paciente que discutir comigo uma cirurgia de um paciente com lesão que pega a área da fala, é uma lesão, provavelmente um glioma grau 2 ou 3, pega um pouco da área motor e da área da fala, e a questão é o seguinte, você tem que discutir com o paciente, você quer uma resecção maior, com a chance de cura maior,
mas também um risco de sequela maior, ou você quer tentar fazer uma biópsia e talvez depois uma radioterapia? Então, essa questão hoje em dia está muito em voga, essa questão de você discutir também a expectativa do paciente, né? E isso aí a IA não vai te dar, né? Então, a gente tem que tentar conciliar a IA com... E eu também, assim, eu detesto trabalhar sozinho, né? Então, assim, às vezes algumas cirurgias que eu já tenho algum grau de experiência, mas nós temos no nosso serviço um neuroradiologista muito bom e a gente tem uma equipe grande, assim, eu me sinto muito mais seguro quando eu converso, quando eu discuto os casos, a gente tem mais segurança para tomar uma posição, mesmo que a IA esteja presente. Às vezes a gente discute no grupo, até com a participação da IA também, né? Discutindo com a gente as alternativas. Mas é parabenizar mesmo e a gente tem que trabalhar com cuidado, com ética, né? Para a gente não ultrapassar alguns limites e respeitar a vontade do paciente também. É só isso que eu queria colocar. Ótimo, Kio. Ótima colocação. Mais alguém, pessoal? O Gão? É o Hugo aqui falando, tudo bem, Thales? Beleza, cara? Grande Hugo. Tranquilo, cara? Joia. Cara, parabéns aí, né, pela apresentação. Tem até, não, só queria citar que tem até recentemente saiu um artigo aí sobre um pouco falando sobre isso, que é pessoal lá de Cambridge, assim, lá, lá da Inglaterra, mostrando sobre essa, chama decodificando a heterogeneidade do glioblastoma, sabe? É um artigo bem legal que depois, né, até recomendo aí também para vocês, darem uma olhada. Através de machine learning, o pessoal eles vários estudos mostrando assim várias técnicas de ressonância assim, mais avançadas, como os DTI e infiltrações perilesionais, para como prognósticas, avaliando sobrevida, sabe? Então, assim, técnicas avançadas de ressonância através de machine learning, definindo, assim, não só IDH selvagem, como também, assim, outras coisas mais profundas, como sobrevida, infiltração, diferenciação de pseudoprogressão, de progressão verdadeira, uma série de coisas que a gente tem dificuldade no dia a dia, realmente, com as técnicas convencionais, sabe? E que agora eles têm conseguido trabalhar nisso aí através de dados, né, de imagens e machine learning, sabe? Então, assim, é interessante da Nauart. Sim. Isso, o que você colocou, na verdade, é muito interessante, porque quando a gente vê a olho nu, né, a gente não consegue ter a dimensão do número, por exemplo, de pixels daquela imagem, né? E quando você trabalha, né, você tem as inteligências artificiais assim com múltiplas camadas neuronais e vários rearranjos neuronais, né? E, inclusive arquiteturas, por exemplo, às vezes regenerativas, né, de neurônios artificiais, eles conseguem fazer a leitura de pixel único. Então, assim, você vai, por exemplo, alimentando os sistemas. Esses sistemas, lógico, eles precisam ser alimentados com informações. Então Sim, você vai pegar lá a genética de tumor X com a imagem X. Eles vão alimentando os sistemas. Vai chegar o momento que o treinamento que eles estão fazendo, o né, vai fazer o curador, reconhecimento. Então vai chegar o momento, né, talvez não seja a realidade hoje, mas uma realidade num futuro breve, que você vai conseguir, através da inteligência artificial, né, ter, inclusive, talvez até definição de conduta neurocirúrgica expectante. Entendeu? é, Às vezes, você vai fazer uma biópsia, o paciente tem um glioma de tronco que tem uma mutação, entendeu? Rara, né? Vai chegar e vai falar assim, olha, esse paciente não compensa você fazer a biópsia. E sim, vai mudar. E a gente precisa entender que isso é um futuro que está chegando, né? Não é para daqui 10 anos, não. Isso talvez seja no ano que vem, a gente já tem já mudança de algoritmo. E não dá para a gente, como neurocirurgião, deixar realmente de ler sobre o assunto, né? Então, você tem inúmeras aplicações, né? Aplicações
igual eu mostrei aqui, a maioria talvez que está, né, a turma talvez um pouco mais jovem, que mexe, por exemplo, com o computador já começa a facilitar, por exemplo, às vezes já faz isso. Você está entendendo? Mas assim, a gente precisa, inclusive, aprofundar, né, eticamente como é que a gente vai usar, aprofundar, inclusive, do ponto de vista de legislação, sabe? São inúmeras questões éticas, né? Hora nenhuma, por exemplo, essa pesquisazinha que eu fiz, ela, por exemplo, definiu a minha conduta. Eu tinha uma dúvida na imagem, uma imagem que no início, falei, ó, será que não é metástase? Né? Então, ok. Aí depois, né, realmente, aquilo que ela tinha colocado como hipótese, e eu levei isso em consideração, obviamente, né, se mostrou realmente não, um glioma multicêntrico, né? Um glioma multicêntrico, possivelmente um prognóstico completamente desfavorável, né? Agora, precisamos realmente compreender como funciona a IA e, sobretudo, estudar o IA, né? A gente tem, por exemplo, um grande deficiência, o Renato pode até colocar, né, que é a questão de banco de dados. A gente não consegue pegar dados, né? Eu realizei um trabalho, por exemplo, que era sobre identificação de hemorragia. É enormemente difícil você conseguir, por exemplo, dados, instituições públicas, instituições universitárias. Você é barrado em comissões de ética. As pessoas têm medo, né, de falar sobre inteligência artificial. E a gente tendo essa oportunidade de falar sobre isso, né? A Sociedade Mineira de Medicina, né? A Academia Brasileira, né? Obviamente que isso muda, às vezes, o pensar, né, de algumas pessoas e, por exemplo, a gente consiga ter, por exemplo, políticas de incentivo à coleta de dados em instituições públicas no Brasil, né? A gente talvez, você gosta muito de aneurisma, até a gente discutiu sobre isso, né? Você tem, por exemplo, qual que é o número de aneurismas que é operado no Brasil? Quais são esses aneurismas? A gente tem dados, às vezes, do SUSFácil. Isso, por exemplo, poderia ser feitos estudos fantásticos brasileiros utilizando, por exemplo, captação de dados, né? Com a epidemiologia de casos que a gente tem no Brasil. A gente não consegue aproveitar isso, né? Daí. Maravilha, obrigado, Gão. Mais alguém, pessoal? Nação, Bom, acho que nós podemos então encerrar. Foi excelente a discussão. Gostaria de agradecer de uma forma especial ao Dr. Tales, ao Dr. Renato pela colaboração durante todo esse mês. Agradecer a presença de cada chefe de serviço de neurocirurgia, de cada pessoa que esteve aqui conosco. Desejar a todos uma ótima semana e um ótimo congresso aí da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. abração, Renato, Hugo, Só. Kelly. Boa noite. Um abraço, Boa pessoal. Com Deus. noite a todos. Um abraço para todos, obrigado. Um abraço.